Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30, rolagem do dólar, quarta-feira. Nós tivemos hoje uma agenda, né? Uma agenda aqui, deixa eu mostrar. A nossa agenda de hoje, nós tivemos o PMI, né? 11 horas, 10h45, 11 horas, 10h45 o PMI, né? Depois a gente teve o índice de preço, tá? Que veio um pouco mais abaixo, PMI também um pouco mais abaixo, e depois estoque de petróleo meio, aliás, 11h30, né? O DXY, como ele se comportou? Ele deu um pequeno spike para cima, tá? Aqui umas 11 horas, mas depois retornou. E depois no estoque de petróleo, o estoque de petróleo, ele deu uma certa valorizada para cima, né? Ele veio aqui na média, né? Eu acho que aqui no POC, essa região aqui, não conseguiu perder essa região e subiu, né? Ele tá se mantendo, né? Tá se mantendo aqui, trabalhando numa leve alta, mas o sentido é de baixa ainda nele, né? Aqui a gente vê nos 5 minutos pelo menos o topos e fundos ascendentes. Então é uma alta, né, para os 5 minutos. Mas a gente vê aqui o delta tá vermelho. Então tá um pouco melhor, né? Segundo o nosso indicador, tá melhor para entrar para compra. Mas, né, deixa eu ver aqui, 10h30, né, com a abertura do mercado americano deu um sentido um pouco mais comprador, pro DXY. Bora aqui pro nosso dólar. Então, doleta aqui começou obviamente ele está em gap por causa da nossa rolagem, tá? E eu tô aqui no Dow Pro, tá? Que é a junção do Dow Food e desse contrato, o Dow, né, K25. Então o câmbio ele tava aqui meio descorrelacionado do nosso DI, porque os DIs eles estavam operando até que numa certa baixa, né? Como a gente pode ver aqui, deixa eu aumentar. Olha só, eles ficaram flats, mas trabalhando na baixa, né? E isso aqui, eu creio, né, que não potencializou tanto nosso câmbio. Se os DIs estivessem positivo, o câmbio ia correr mais. Mas é bem verdade que, né, o câmbio ele trabalhou em cima do preço futuro hoje, né? Eu coloquei aqui a nossa Petax, já nosso FRP0 tá de 39,20. Nós erramos no nosso estudo sugerido, que é a partir do meio-dia, 2 pontos, né? Então, basicamente, hoje o câmbio, a gente só teve uma certa direção, né, de 18 pontos, praticamente, da primeira Petax para a segunda Petax, que foi a subida, né? Depois uma subida uma descida, né, de 5 pontos e uma subida novamente de 4,5 pontos, né? Então, câmbio, ele fez essa movimentação aqui nas nossas Petax. Ele está trabalhando em cima do preço futuro, né? Quando ele trabalha em cima do preço futuro, ele tende a ficar numa alta, que ele não consegue buscar o spot, né? Por exemplo, ontem ele não conseguiu trabalhar o preço futuro. E a nossa Petax de ontem, ela estava aqui no, eu acho que é 647. 647 aqui, né? Então quem comprou em cima do D mais um, que é a Petax de ontem, se deu muito bem em cima do câmbio aqui. Que não estava claro por causa do nossos juros. Opa, os nossos juros aqui, conforme eu disse, deu um certo, não ficou tão claro, né?
não estava tão claro os juros. Não deu um sentido bom para o câmbio e para a bolsa, tá? A bolsa, elas caíram por causa das bolsas lá fora, né? Por exemplo, se nós formos ver aqui as bolsas, o Russell, né? O Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, né? Nikkei, o Euro, o DAX, né? E o VIX, pessoal, primeiro que comprou proteção, depois vendeu, que é justamente esse movimento contrário. Que foi que aconteceu aqui no nosso mini índice, mas eu já vou chegar lá, né? Então, o nosso câmbio, né? Ele ficou trabalhando, deixa eu até apagar essas médias das Petax e deixa eu colocar a nossa média aqui da Petax aqui no nosso preço, né? Então ficou trabalhando comprado, tá? Ficou trabalhando comprado em cima da Petax futura. Então, quando ele deu essa arrancada mais forte, né? Aqui a gente sente, né? Que por causa dos juros, aqui a gente tem máxima do CME, mínima do CME, taxa máxima de câmbio, né? Que mais? O D mais um, que ele só foi lá e tocou. O dólar turismo, né? Inclusive aqui eu acho que ele estava 660, isso. E o nosso POC ontem estava aqui mais abaixo, né? E não conseguiu trabalhar essa área, só o nosso D mais um. E depois subiu. Quando ele fez essa Petax futura com um fluxo muito comprador, né? Olha só, veja que ele jogou um fluxo muito comprador. Então, o entendimento do jogo no câmbio, ao meu ver, era ficar comprado em cima da Petax futura. Fazer algum tipo de preço médio em cima da Petax futura, tá? Ele está se mantendo. A tendência até então é altista, tá? Inclusive fazer o ajuste, né, nessa região, porque ele jogou a liquidez aqui, ó, jogou a liquidez principal acima dos 700, né? Aqui está trabalhando no 712, né? Então o câmbio ele trouxe essa liquidez daqui de baixo, né, dos 650 para os 700. E vejam só, olha só a movimentação que o câmbio fez, né? Ele praticamente lavou uma área inteira. Será que nós vamos ter um movimento mais altista aqui para vir para essas zonas aqui mais forte? Agora acompanha a nossa política, né? Cambial. Então, e a nossa bolsa, né? As nossas ações, elas trabalharam um pouco mais na baixa, né? Se bem que o nosso setor aqui, o nosso setor bancário, né, que está em azul, ele até que se manteve, né? Então basicamente é isso para o câmbio, tá? Para mim, eu acho que essa venda aqui em um stop realmente seria plausível e depois manter na compra aqui, tá? Em cima da Petax Futura, trabalhar uma compra. Para mim, meu entendimento é esse do câmbio, tá? Inclusive, se nós colocarmos colocar uma vape ancorada aqui em cima desse movimento, olha só, nós conseguimos desse movimento aqui e a gente consegue ver aonde é que os players eles estavam fazendo, né? O preço médio dele, onde chegava para eles recomprarem. Então, quem comprou aqui aproveitou para comprar nessas regiões. E olha só, o preço já está por cima, tá? Tá. Então, mini índice. Bora aqui para o nosso mini índice. Ele estava não tão claro, né? Se nós formos levar em consideração os juros, porque o juros estava caindo, então o índice ele teria que subir. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê?
conforme eu disse para vocês, as bolsas lá fora elas estavam performando para baixa. Inclusive também, né, as commodities, né? Olha só, depois dos estoques de petróleo, olha só, depois da notícia, o que aconteceu? Caíram mais ainda, estavam performando na baixa, tá? Então isso aqui foi passado para o nosso mini índice. A abertura do mercado à vista nosso, né, tava um pouco mais confusa. Deixa eu mostrar aqui no isso, tá aqui, né? Então tá aqui, né? A Ambev ela tá até em alta, numa alta de 1,31, né? Setor bancário um pouco mais para cima, né? E as demais ações, olha só, né? Com o notícia de petróleo, né? Os dados que saíram, olha só o que aconteceu com a Petro e a Vale, né? Ficaram mais negativas ainda, sendo que a Petro 3 está 2% de queda. Então, essa movimentação aqui um pouco, que diria, baixista, né? Um pouco mais baixista, e teve uma certa força aqui, né? No sentido da compra pelo setor bancário, produziu esse movimento, tá? Esse movimento aqui de correção, né? Praticamente. Mas era para sustentar a venda aqui. Inclusive levar um stop aqui, né? Procurar vender aqui e aqui levar um stop é plausível. Mas aqui tava bom para vender, né? De novo, para vir para cá, para esta área daqui, não é? E depois um scalp nesse sentido aqui, né? De fechar essas lacunas aqui, né? E o preço ele fez essa movimentação um pouquinho mais em V por causa das outras bolsas, como eu mostrei para vocês, né? Dos índices. Estavam caindo e depois eles mantiveram-se, né? Eles devolveram um pouco mais essa movimentação. Que a nossa bolsa fez a mesma coisa, né? Inclusive o nosso aqui, né? O nosso Ibov fez a mesma movimentação, né? Uma movimentação mais baixista, depois devolveu um pouco mais esse movimento. Foi a mesma coisa que o índice fez, né? E agora está trabalhando um pouco, tá um pouco mais na alta, né? Se nós formos levar em consideração esse último movimento, tá? Mas a estrutura, né, é de baixa, como a gente vê aqui. Só que eu não me arrisco, né, a não ser a fazer alguns tipos de scalp. Essas áreas aqui do 750, se ele vier para cá, né? Mas a tendência, que eu creio que ele vai ficar negativo, né? Bora ver se ele vai ter força até o final de pregão, né? Para vir no 600, no 600, não. E já tá aqui, né? No 800, 600, no 136.600, né? Bora ver se ele vai vir para cá e para galgar patamares mais baixos, tá, galera? Então eu acho que é isso. Eu desejo a vocês bom feriado, um excelente resto de pregão. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like. Até mais, valeu!